Meu Deus, meu Pai de misericórdia, muito obrigado porque nos permite estar na Tua presença, na Tua casa. Muito obrigado porque nos permite ser glorificado em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero te rogar agora, Senhor, de uma forma especial, que abre o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor, nosso entendimento para entender a Tua palavra e nosso coração para guardar a Tua palavra. E possamos, Pai, nas Tuas mãos, prosseguir abençoados. Amém. Podem sentar, irmãos. Joel, está estridente. Alô? Assim com eco? Hein? Alô? 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 Agora melhorou um pouquinho. Altei um pouco com esse toque mais que na tarde. Alô? Tá bom. O negócio de eco é... O pessoal que entende música, né? Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 8 do livro de Mateus. A palavra diz: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Interessante, meus amigos, meus irmãos, que Jesus Cristo, conforme o livro de Mateus, eu já disse para os irmãos que eu considero, se não o livro mais completo, um dos livros mais completos da Bíblia, porque ele trata de tudo aquilo que tem na Bíblia. Ele faz uma suma, ele faz um resumo. Ele começa com a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus. Nós estudamos os magos do Oriente. Nós vamos vendo a diferença entre aquilo que ensinam e aquilo que a Bíblia diz, porque acerca desses magos nós já vimos que é ensinado errado acerca deles, né? E quando Jesus fugiu para o Egito, porque queriam matar as criancinhas, a volta de Jesus do Egito, quando aparece João Batista naquela pregação, depois do batismo de Jesus, no capítulo 4 nós temos a tentação de Jesus, depois, ainda no capítulo 4, a partir do versículo 12, o encontro de Jesus com os primeiros discípulos, tá certo? E no capítulo 5 inicia-se o sermão da montanha. Então, nesse perpasse dos 4 primeiros capítulos, nós encontramos uma forma de apresentação de Jesus Cristo, de como Jesus nasceu, qual a origem de Cristo, e até o momento do seu batismo, não é? Quando ele começa o seu ministério. E o que me prende a atenção de início é que quando Jesus começa o seu ministério, no capítulo 5, ele começa a mostrar, em primeiro lugar, a necessidade que as pessoas têm para pertencer ao reino de Deus. Ele não apresenta grandes coisas, mas ele apresenta as necessidades da vida cristã para que as pessoas pertençam ao reino de Deus. É as chamadas beatitudes ou bem-aventuranças. Termina este ato, Jesus entra logo a partir do versículo 13, naquilo que o cristão deve sentir que ele representa para o mundo. Vós sois o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo.
exatamente mostra a necessidade. Ele não diz simplesmente vós sois, mas no versículo 16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam em vocês as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele começa a mostrar de uma forma muito tranquila a finalidade da sua igreja, a finalidade de cada um de nós aqui na terra, não é? Glorificar a Deus que está nos céus. A partir do versículo 17, ele começa a grande polêmica. A grande polêmica. Que polêmica é essa, pastor? A igreja está sendo iniciada. Os primeiros discípulos são chamados, seguem a Cristo, e depois que seguem a Cristo, é formado aquilo que muitos chamavam no passado. Eu hoje não tenho ouvido muito esse nome, veio agora na cabeça, o chamado Colégio Apostólico. Isso era um nome muito antigo no passado, não é para vocês? O Colégio Apostólico. Eram os discípulos de Jesus que eram os apóstolos, o Colégio Apostólico. Então, formado esse Colégio Apostólico, Jesus senta com eles e começa a deixar o seguinte: olha, vocês foram ensinados acerca da lei. Vocês foram ensinados acerca da lei. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para falar mal da lei. E nem poderia. A lei é santa e a lei vem de Deus. Deus entregou a Moisés. Mas ele disse: esta lei tem que ser cumprida, mas eu vim para cumprir a lei. Quando ele diz eu vim para cumprir a lei, ele está dizendo: eu vim tirar a responsabilidade que a lei colocava sobre vocês, eu vim assumir. E a própria Bíblia diz que Cristo tornou-se maldito por nós na morte na cruz do Calvário. Que ali dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele vem mostrando esse contorno e vem trazendo da lei uma explicação e uma exigibilidade bem maior do que a lei tinha. Ele traz de uma forma minudente, nos princípios bíblicos, exatamente isto, durante o final do versículo 5, desde o versículo 17 até o final do versículo do capítulo 5, ele traz isso bem claro. Então, qual era a preocupação de Jesus? Mudar a mentalidade religiosa dos seus seguidores. Isso significa, meus irmãos, que eu e você não podemos ter a mentalidade religiosa antiga. É por isso que na nossa igreja nós usamos a simbologia judaica. Você entra em igreja que estão desfilando com a bandeira de Israel. Você entra em igreja que estão aqueles castiçais. Tem a própria arca. Não é que a Bíblia diga que seja pecado, mas é desobediência a Jesus manter essa simbologia dentro da igreja. Por quê? Porque nós somos do cristianismo, seguidores de Cristo. E os seguidores de Cristo, eles não são seguidores da lei mosaica. Eles são seguidores da lei de Cristo. Então toda essa simbologia, biblicamente, está errado o uso dela. E hoje a coqueluche é o seguinte: é você colocar uma bandeira e dizer: eu não tenho nada contra Israel. Porque a única palavra que Deus, que a Bíblia nos orienta acerca de Israel, é orai por Israel. Orai pela paz de Jerusalém. Isso a igreja deve fazer. Você veja, isso foi dito há milênios atrás. E até hoje essa paz não aconteceu. Então nós devemos orar. Como devemos orar pela paz de todos os povos. Mas não trazer costumes. Quando você chega no capítulo 15 de Atos, quando houve aquela briga da igreja, que os judaizantes, aqueles
judeus, ou aqueles que se diziam judeus, ou os judeus mesmo, que haviam aceitado o Evangelho, queriam obrigar os judeus que aceitaram o Evangelho, os novos convertidos, principalmente, do capítulo 2 de Atos, a guardarem a lei. O Senhor disse: olha, não vamos colocar esse jugo sobre essas pessoas. E quando Jesus repete a lei, no capítulo 5 de Mateus, ele repete todo o texto legal do capítulo 20, com exceção da guarda do sábado, só que ele modifica de alguma forma. Acabou-se. E ele trata de nos esclarecer isto até o versículo 5. Quando chega no capítulo 6, no capítulo 5, quando chega no capítulo 6, ele muda o sentido na continuação do Sermão da Montanha, para nos ensinar algumas coisas que haviam na lei e passaram a haver na graça de uma forma diferente: o jejum, a oração e as esmolas. Por que a oração é diferente no Novo Testamento? Você vê que com João Batista já houve uma mudança no tipo da oração, porque os judeus tinham um tipo de orar, e João Batista ensinou outro tipo. Mas quando os discípulos convivem com Jesus, vê que Jesus já orava de uma outra forma. Aí ele diz assim: escuta, é como se eles dissessem, quando nós guardávamos a lei, nós aprendemos uma forma de falar com Deus na oração. Viemos para João Batista nos ensinou a orar. Mas agora nós queremos saber como é que nós devemos orar. Ora, irmãos, se eles perguntaram isso, é porque viram Jesus orando de forma diferente. Jesus orava com uma intimidade com o Pai. Aí Jesus foi ensinar os discípulos a orar, né? E orando, não useis de vãs repetições. Você sabe que o judeu, a oração dele é uma repetição. Ele fica no muro das lamentações. Já viram aquilo? E eles ficam repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Então a oração do judeu não era um clamor da alma. É por isso que você via que nas grandes crises, os profetas falavam diferente. É verdade ou não é? Os profetas falavam que eles tinham que orar confessando os seus pecados. Uma oração para arrependimento. Os profetas começaram a bater sobre aquilo. Mas o judeu até hoje, o judeu ortodoxo mesmo, chega lá no muro e então, repetindo a mesma coisa. Aí Jesus chega assim: não useis de vãs repetições. Os gentios fazem isso também, porque não é oração, é reza, né? A Maria, a Maria, a Maria, Santa Maria, Santa Maria. É ou não é? Não é a mesma coisa? Jesus disse: é diferente. Aí Jesus vai ensinar que aquela oração é uma conversa nossa com o Pai. Só que não podemos chegar diretamente ao Pai, temos que chegar através de Jesus. Temos que chegar através de Jesus. Isso. Nunca orem diretamente ao Pai. Orem através de mim, ou então a mim mesmo. Então Jesus começa a dar o modelo de oração. Ele pega o Pai Nosso, dá como modelo. Não para nós fazermos o Pai Nosso uma reza, mas para nós entendermos cada frase do Pai Nosso e nos aproximarmos do pedido a Deus, até chegarmos ao ponto de abrir a nossa alma e nos prostrarmos diante do Senhor como um filho diante do Pai, e o Pai se inclina para ouvir. Então passamos pela oração, o Senhor vai ensinar acerca do perdão dos pecados, vai ensinar tudo. Depois entramos no tesouro do céu, os dois tesouros, dois senhores, ansiosidade pela vida, e vai trabalhando nisso tudo. Quando chega no capítulo 7, ele entra no doutrinamento espiritual novamente. E quando entra no doutrinamento espiritual, viu, quando ele entra no doutrinamento espiritual, exatamente ele toma a seguinte posição:
Ele diz: agora eu quero trabalhar entre vocês. Olha, não julgue vocês não serem julgados. Olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Olha, no meio de vocês existem falsos profetas, versículo 15 do capítulo 7, acautelários contra eles. E ele vai trabalhando com os relacionamentos interpessoais no meio do seu povo, no meio da sua igreja, preparando o povo para esta relação. Quando chega no capítulo 8, que eu deveria pular, no capítulo 8, eu deveria pular diretamente no capítulo 10. Eu vou explicar para os irmãos o porquê, não vou pular, hoje não vou explicar porquê. Porque quando ele chega no capítulo 8, começam a acontecer fatos exatamente de milagres de Jesus. Então, o que era aquela multidão que estava ali no capítulo 8 de início? Aquela multidão que estava no capítulo 8 de início. A gente sabe que era uma multidão de pessoas necessitadas. Eram aquelas pessoas que iam para o deserto com Jesus, porque sabiam que Jesus ia dar pão material para eles. Eles talvez não tivessem nada de casa para comer. Eram as pessoas que estavam enfermas, esperando uma oportunidade para ser curada. Então, aquelas pessoas, um dia Jesus olhou para elas e disse: vocês me buscam, não pelo pão que não perece, mas vocês me buscam estão com fome material. Vocês não comeram na casa de vocês hoje, estão com fome. Então Jesus passou a ser para aquelas pessoas um expoente de salvação, não só espiritual, mas material. Nós estamos com fome, não temos o que comer, mas Jesus vai estar na praia hoje ali, então vamos sentar com ele, que ele multiplica pão, ele multiplica peixe e dá comida para a gente. E você vê que esse papo acontece com a igreja hoje em dia. Tem pessoas que vêm à igreja exatamente só atrás do pão. Os irmãos que eu não vejo quantas pessoas chegam aqui no culto. Eu até vou começar a pedir para os irmãos não me chamarem mais quando as pessoas entrarem para assistir o culto. Eles vêm só para pedir dinheiro. Eu volto depois. Mas tem uma palavra na Bíblia muito séria: dá a quem te pedir. Isso me marca muito. Deus fica revoltado que quer 100 conto, 200 conto, 300 conto, e você dá menos. Mas eu queria fazer isso, eu queria montar um negócio, que tudo é mentira. Como hoje eu estava ali na 10 resolvendo um negócio, o rapaz chegou perto de mim, disse: eu cheguei da Bahia faz 3 dias. Aí contou a história, ele acabou de contar. Falei: faz 15 dias que você me contou essa história, eu te dei dinheiro. Ele olhou e disse: mas não. Eu digo: faz, vocês lembram? Repeti, contei mais fatos para ele. Depois você me contou essa mesma história. Faz 15 dias. Ali embaixo, eu estava lá perto do meu escritório, você me contou essa mesma história. Faz 15 dias. Hoje só mudou o lugar, você me contou a mesma história. Tinha um rapaz perto de mim e começou a rir. É um problema. Então, quando chega esse momento, as pessoas estão atentas, porque agora chegou o seguinte: Jesus acabou de falar, ele vai descer do monte, e ele não vai passar aqui não, porque tem muita coisa para ele resolver. Irmãos, um certo dia um pastor me disse o seguinte: quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu quero que você ore para Jesus resolver um problema da minha vida, eu digo para ele: eu não vou orar não, porque Jesus me disse uma coisa diferente acerca de problema. Quando um homem chegou para Jesus e disse: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. Jesus disse assim: quem me colocou no meio de vocês como repartidor de herança? Muitas pessoas se aproximam de Cristo como se a missão, não estou dizendo que Cristo não soluciona o problema, pelo amor de Deus. Eu estou te mostrando a troca do Evangelho.
O Senhor faz qualquer coisa, o Senhor é poderoso, o nome dele é sobre tudo, é Senhor sobre todas as coisas. Mas esta palavra de Cristo preocupa. Quem me colocou como repartidor, como solucionador de problema para você? Naquele momento já estava mostrando que havia um desvio de finalidade no meio do povo de Deus, quando Jesus estava aqui e Jesus não deixou. Jesus não solucionou o problema daquele homem. Jesus não solucionou o problema daquele homem. Disse que ele colocou como juiz repartidor. Mas você sabe quem coloca? Somos nós que colocamos as pessoas nessa posição dentro da igreja. Quando nós vamos falar com a pessoa, nós vamos mostrar para aquela pessoa Jesus como Salvador. E como Salvador, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas Jesus está dizendo, esta não é a minha função. A minha função não é esta. Porque na Bíblia está escrito, o Filho do Homem veio para buscar, salvar o que se havia perdido. Esta é a finalidade precípua de Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Cristo. E já na igreja, naquela época, a igreja que Jesus estava começando, quando Jesus falava, alguém dizia, Senhor, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Você vai ver algumas diferenças aqui. Jesus não veio para mandar ninguém repartir herança. Então esse pastor diz o seguinte, quando alguém vem, pastor, eu queria que o senhor orasse aqui para Jesus resolver esse problema. E dizer, eu não vou orar não. Coloca tudo na mão de Jesus e ele vai fazer o que ele quiser. Agora não vou orar não, que Jesus, no dia que pediu para ele resolver um problema desse tipo parecido com o teu, ele falou o seguinte, disse, não, eu não vim para isso não, eu vim para salvar. Meio esquisito, não é isso? Mas é a verdade da Bíblia é essa. Jesus diz, quem te disse que eu sou para repartir a herança? A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a multidão era isso. Isso desde a igreja primitiva. E a maioria daqueles que pregam, dizem que pregam o Evangelho, eles falam, venha que Jesus vai resolver todos os teus problemas. O que está na Bíblia isso? Onde é, pastor Dias? O senhor já leu? O senhor já leu, pastor? Eu também não. Estou procurando, às vezes o Cícero leu. Mas Cícero não leu também? Edilson deve ter lido. Ficou calado. Tu leu isso, Edilson? Também não? Esse aqui é o problema. Os irmãos estão vendo a preocupação que nós temos que ter no Evangelho? Pelo amor de Deus, ninguém vai sair aqui dizendo que o pastor falou que Jesus não resolve problemas. Jesus não abençoa para que haja a solução de problemas. Mas é que nós não devemos fazer as pessoas ter ansiedade diante de Cristo pela solução de problemas. E é exatamente esse o chamariz que as igrejas fazem, para que as pessoas venham para Cristo. Mateus 11, 28 em diante diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. É por isso que muitas pessoas hoje estão decepcionadas das igrejas. E olha para você e diz, eu fui lá, Jesus não resolveu nada para mim. Não vamos ser ensinados a trazer as pessoas para Jesus resolver. Vamos ser ensinados a trazer as pessoas para Jesus. E as pessoas que pertencem a Jesus, o Senhor vai cuidar daquelas pessoas. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. A Bíblia não está dizendo entrega. Agora, quando você é crente, você serve a Deus, o apóstolo diz, lançando sobre ele toda a vossa, e ele terá cuidado de. Mas aí você já tem outra posição. Você é de Jesus, você veio para ser de Jesus, você pertence a Jesus, Ele é o teu Deus. Então agora você lança sobre Ele a tua ansiedade. E a Bíblia não está dizendo resolve, Ele cuidará. Ele vai cuidar de ti. Então Ele vai tomar posições com a minha vida e com a tua vida. Ele vai trabalhar conosco dentro do campo da nossa ansiedade. Mas isto, se nós somos do Senhor. Vocês não estão me entendendo, não? Eu conto meus problemas do Senhor e peço para resolver. Senhor, tem misericórdia. Eu não tenho para quem falar, Senhor, vou falar contigo. Mas eu tenho que usar uma palavrinha mágica que muita gente esquece. Segundo a tua vontade. Essa palavra é mágica na vida cristã. Então o que acontece aqui no capítulo 8, onde se inicia a primeira narrativa do livro de Mateus, termina o sermão, versículo 28, que aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão admirou-se a sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade nas mãos dos escribas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E agora começa o problema. E eis que veio um leproso e lhe adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veio um leproso. Tem pessoas que pegam esta lepra aqui e fazem lepra espiritual. Dá para fazer a comparação, mas o caso aqui é lepra mesmo. Tá certo? Dá para você pegar aqui e mostrar que o pecado é uma lepra, e você mostrar a eficácia do pecado na destruição da vida como uma lepra, comparando com as fases da lepra. São 3 fases, né? Existem 2 tipos de lepra, né? Existe aquela lepra que é só sobre a pele, existe aquela lepra que destrói interiormente, que você cai nariz, cai os dedos, né? Existe aquele tipo de lepra. São 2 tipos de lepra que existem. Lá no nosso Pará, lá para o nosso norte, né, ô Cícero, tem uns locais que não se chama leprosidade, se chama colônia. Você passa no local colônia, você já sabe, é um reduto de leprosos. São as colônias lá no Pará. Não sei agora, ultimamente, se está mudando de nome, mas era colônia. Onde é que o fulano mora? Mora numa colônia. A impressão que você tem é um local onde moram leprosos. Aqui nós temos cidade aqui perto, temos cidades aqui perto, e tem uma cidade que nós temos uma igreja aqui perto, e tudo, e aquela cidade, a maioria dos moradores daquela cidade são leprosos. Estão aposentados e moram naquela cidade. Nós temos uma igreja nessa cidade. Tá certo? Eu não sabia, mas já estive lá mais de uma vez, e quando tive a primeira vez de contar, a maioria daquelas pessoas, sabe onde é, né, filha? São leprosos, que aceitaram Jesus, estão ali na igreja. Porque hoje a lepra, ela é uma doença controlada. Mas tem um tipo de lepra que é controlada, tem outro que não é. Porque tem uma lepra que ela atinge mais interna, ela vai desmanchando os ossos, ela cai os dedos, cai nariz, cai orelha. Eu não sei quem já viu uma pessoa assim, mas eu já vi bastante. Tinha uma velhinha, a irmã Laura, lá em São Luís do Maranhão, o papai era pastor, que era leprosa. E ela tirava carambola e dava pra gente, a gente comia. Não pegamos lepra não. Era tão gostosa aquela carambola, tão docinha na casa da irmã Laura. E era daquelas que caem os dedos, sabe o negócio? Deus quando guarda, guarda, né? Lembro disso perfeitamente. Irmã Laura, uma velhinha morena, muito amorosa. Ela dava aquelas carambolas gostosas pra gente, viu? Doce, para bichona grandona, fica amarela assim. Quem gosta de carambola deve ter enchido a boca d'água. Que é gostosa mesmo.
Diz que faz muito mal para os rins, mas que é gostosa é. Então, um leproso. Por que será que a Bíblia conta a história de um leproso purificado? Em primeiro lugar, porque Jesus, no Sermão do Monte, ele pregou alguns fatos. Ele pregou bem-aventurados os misericordiosos. Ele pregou também bem-aventurados que choram, que serão consolados. Jesus pregou o amor ao próximo. Jesus mostrou que o coração do seu povo tinha que ser um coração diferente. E de repente se aproxima um leproso dele. Estou mostrando não porque que Mateus caracteriza. Porque Mateus está nos mostrando que este homem tinha que ser tratado por Jesus de uma forma diferente. Jesus não, segundo a lei, Jesus não podia ter atendido ele daquela forma. Aquele homem não podia nem estar no meio do povo. O leproso era obrigado a viver com o cabelo todo assanhado. Ele tinha que vestir roupa de trapos. Não podia ser roupa inteira, tinha que ser roupa de trapo. Tá certo? Ele não podia andar limpo, ele tinha que andar sujo. Ele era fedido, mal cheiroso. Ele tinha que cobrir o seu rosto. Quando eu visse uma pessoa, se era um dia normal, ele podia se aproximar cerca de 15 metros. Se era um dia que o vento é forte, tinha que ser no mínimo 70 metros a distância dele para uma pessoa. Veja o que é que Cristo quer mostrar. Cristo quer mostrar na cura desse leproso, não é simplesmente o seu poder, ele quer mostrar o seu amor. Ele quer mostrar o seu amor. Aquele homem, por ser leproso, não era simplesmente ser leproso. Um dia alguém chegou com aquele homem e disse: esse homem está leproso. O sacerdote examinou e disse: ele é leproso. Primeira coisa, ele tem que sair da casa dele. Ele não pode morar mais em casa com ele. Existe a cidade, uma cidade refúgio, local para leprosos. Ele não pode estar se comunicando com ninguém. Quando a lepra ficava muito ruim, começava a cair os pedaços todos, que já a pessoa parecia mais um monstro, tinha espécie de cavernas. E a pessoa já entrava naquela caverna e ficava ali até morrer. Não eram nem sepultados. Leprosos não eram nem sepultados, eles eram. Então Jesus não poderia, como um judeu, ter se aproximado daquele leproso. E nem o leproso podia ter se aproximado dele. Mas nós encontramos alguns fatos interessantes. O primeiro deles está no próprio leproso. A coragem de quem quer receber alguma coisa de Deus faz com que enfrente qualquer dificuldade para chegar onde o Senhor está. Muita gente não está sendo abençoada porque não tem coragem de chegar perto do Senhor com o seu problema. Você já viu que tem gente que você vai falar por ele, está canceroso, está podre, mas não quer te falar nada. Mas você olha, você sente ali, o Senhor te mostra e tudo, você não fala nada porque a pessoa não quer falar nada. A própria família esconde, oculta. A primeira coisa que a pessoa tem para receber alguma coisa de Deus é chegar diante de Deus e dizer a Deus exatamente o que está se passando com ele, porque Deus ele não pode enganar. Então esse leproso venceu toda esta dificuldade. Porque se ele fosse visto como um leproso por qualquer um daqueles que estava ali, ele tinha que ser morto, tinha que ser apedrejado ali, tinha que ser morto, porque ele desobedeceu a lei. E por ter desobedecido a lei, ele tinha de ser apedrejado e morto. As pessoas não recebem coisas de Deus porque não têm coragem de enfrentar problema. Tem muita gente em casa que não enfrenta certos problemas e vive chorando dia e noite. Não chega perto de Deus como deve chegar, não se aproxima do Senhor. E por não se aproximar, não recebe de Deus aquilo que deveria receber. Deveria não, que a misericórdia de Deus o concederia.
Esse homem enfrentou todo este problema. Ora, gente, aquele homem, ele tinha que estar esfarrapado. Porque ele não tinha outra roupa, sem ser os farrapos. Alguém já devia estar desdenhando dele. Mas exatamente onde Jesus foi passar, ele chegou até Jesus. Senhor, olha como ele fala com Jesus. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O que Jesus está ensinando aqui? O que Mateus está nos ensinando com essa lição? Que o evangelho que é pregado hoje é diferente do evangelho da época de Cristo. Olha Deus, este homem vai ser curado agora. Olha, você vai ser curado agora. Olha, venha hoje à igreja, que hoje tem revelações aqui. Você é o dono da revelação, você é o dono da profecia, você é o dono da cura, você é o dono de tudo. Pastor, vai acontecer milagre? Pode acontecer. Mas eu fico calado, tenho minhas dúvidas. Porque, meu Deus, ninguém manda nem governa ele, não. Esse leproso podia ter dito: Senhor, eu quero ser curado. Será que ele estava pecando e dizer: Senhor, eu quero ser curado? Mas a Bíblia nos ensina a chegar perto de Jesus. Senhor, se tu quiseres, a primeira coisa que faz mover a vocação soberana de Deus em Jesus Cristo é a nossa humildade, o nosso reconhecimento do senhorio de Deus, o nosso reconhecimento de que Ele faz se Ele quiser. A Bíblia diz que Ele quer. Vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos. Eu quero vos aliviar. Senhor, estou aqui para tu me aliviar. Sei não, pode acontecer alguma coisa, mas não sei se é Deus que está fazendo não. Ó, o cara lá de cima, viu? Tu é o cara daqui de baixo, fica quietinho. Senhor, se tu quiseres, torna-me limpo. Eu acho que esse leproso assistiu o sermão do monte. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, se tu quiseres. Outro fato interessante está no versículo 3. Meus irmãos, para Jesus curar este homem, bastaria Jesus dizer: fica limpo, ou então eu quero, seja feita a tua vontade agora, recebe a tua bênção. Era ou não era? Mas Jesus queria mostrar que ele era diferente. Ele ia tocar naquele leproso para mostrar que aquilo não era nada para ele. A Bíblia diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Engraçado, não é? Nós temos o caso de 10 leprosos que chegaram perto de Jesus, pediram a cura. Jesus disse: vocês vão se lavar lá no tanque. Não foi isso? Se apresenta ao sacerdote. Se apresenta ao sacerdote. Este aqui, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mas Jesus não podia dizer para o povo assim, na hora: olha, esse homem agora eu declaro ele purificado da lepra. Porque aquela multidão que estava sentada ali, eles foram ensinados na lei mosaica. Está lá no capítulo 14 de Levítico. Capítulo 15 é a purificação da casa leprosa. Capítulo 14 é a purificação do leproso. Está escrito no capítulo 14 de Levítico, vou ler para vocês que é um bocado de versículo, mas anote aí, 14 de Levítico, e dê em casa. Que o leproso, ele só podia ser declarado limpo
quando o sacerdote o examinasse e dissesse: este agora é mais leproso. O milagre de Jesus foi posto à prova para ver se foi uma realidade. O homem chegou para Jesus e disse: olha, contou a história. Chegou para o sacerdote, contou a história. O sacerdote disse: eu vou tirar a prova mesmo. Encerra ele 7 dias. Olhou para ele e disse: o negócio está aparecendo, mas encerra 7 dias. 7 dias depois ele foi tirado de lá. O sacerdote examinou e disse: tá bom, está curado. Agora é o seguinte: sacrifício. Ele devia ser pobre. Como era pobre, ele não deve ter oferecido sacrifício de animais. Ele deve ter oferecido sacrifício daquelas 2 aves. Uma é morta, é derramado sangue de uma água corrente, a outra é banhada e mandada, coloca um pouco de sangue na orelha, acho que é na orelha esquerda do cabo, é na direita, eu não lembro direito. Está na 14 de Levítico, você lê. E o sacerdote examina e diz assim: ó, está livre da lepra. O sacerdote declara ele livre e ele volta novamente para o seu contato. Interessante, meus amados, porque Jesus diz: apresenta ao perto de Moisés para lhes servir de testemunho. Quando Jesus cura, ele cura. O Senhor tirar uma doença, a doença está tirada. Pode vir outra coisa no local, outro tipo de doença, mas aquela não é mais. Eu lembro perfeitamente que eu já enfrentei problemas nessa igreja seríssimos. Aqui tinha um presbítero, o nome dele era Severino. Quem lembra do Severino? Não conheceu, não? Então fique de pé. Era desse tamanho ou era maior? Não, era moreno assim como você, só que mais forte. Não era? Severino era moreno, mais assim, mais ou menos da tua altura, por mais forte. Era um presbítero que nós tínhamos aqui, senta aí. Esse cara me colocou numa fria. Mas eu não tinha como provar fria. Nós estávamos dirigindo um culto. E o teu negócio passava para frente do público. Quando eu passei, ele veio lá, ajoelhou e abraçou minhas 2 pernas. Disse: eu estou com uma úlcera sangrando aqui. O médico falou que tem que fazer uma cirurgia, eu vou morrer. Eu não vou largar essas pernas aqui enquanto Jesus não me curar. Eu falei: agora eu estou frito. Acabou que eu não pode dar aquele me cruza pelas pernas. É um franguinho desse, né? Eu estou frito. Olhei para o céu sem pensei que tem misericórdia, Jesus. Eu olhei para ele e falei: ó, você acredita que Jesus vai te curar? Acredito. Então, em nome de Jesus, você está curado. Pode levantar. Ele acreditou. E Jesus curou. E Jesus curou. Foi fazer exame e o médico disse assim: quem costurou esse troço que estava aberto aqui em você? Eu ia fazer uma cirurgia, tirar não sei o que, costurar aqui. Ele falou: Jesus. O médico disse: você está doido? Me diz quem foi que fez isso aqui. Serviu para dar testemunho. Esse mesmo Severino, eu lutei com ele porque ele quase se desviou. Ele era surdo. Lembra? Ele foi numa igreja chamada Tabernáculo Evangélico de Jesus e arrancaram os negócios da orelha dele e devolveram para casa que ele estava bom. E colocaram nos postos o retrato dele, o surdo que foi curado. Você sabe como quase se desviou? Lembra dessa vez? Ó. Hein? Ó. Eu suei a testa para segurar o Severino e mostrar que as coisas de Deus não é assim. Que existem os falsos profetas, gente, é aquele que engana. Foi uma luta, o Severino quase rolou. Presbítero velho, mas quase rolou na pé. O diabo não é para nosso lado. Então, estou mostrando para vocês como as coisas acontecem e as coisas são mentirosas também. Foi vendido como uma cura, foi colocado retrato nos postes e o homem quase se desviou. E naquele dia, eu não sei não o que é isso, mas ele se agarrou com tanta fé. É como se ele tivesse sido um sacerdote. E voltou no médico, depois ele olhou e disse: pois é,
De um jeitão assim, né? Pois é, eu não gosto de tu, mas não sai dessa igreja, sabe? Eles falaram assim para mim: não gosto de tu, mas não sai dessa igreja. Ficou mesmo aqui até ser sepultado. O Senhor cura, cura. O Senhor liberta, liberta. Agora, o testemunho tem que ser um testemunho verdadeiro. A pessoa é curada aqui, só se é um cego na hora, um mudo na hora, um paralítico, ninguém pode se curar. A pessoa chega para mim: Jesus me curou. Curou, não, curou. Mas normalmente eu não gosto de testemunho na hora, não. Deixa eu passar uns dias, deixa a pessoa sentir, deixa a pessoa ver o que aconteceu. Jesus me curou? Então se curou, não vai fugir. Se ele curou, tem curado. O que não aconteceu, está acontecido. Então o que Jesus disse: vai lá no sacerdote, oferece a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho, para que eles acreditem que o milagre foi feito em nome de Deus. É o Filho de Deus que está fazendo milagre. Pode prestar atenção que assim, determinou para lhes servir de testemunho. O Evangelho de Lucas e de Marcos conta essa história e diz que Jesus determinou: olha, não diga para ninguém, não diga para ninguém. Só que no versículo 15 do capítulo 5 diz: porém a fama de Jesus se procava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Marcos também conta a história e diz a mesma coisa, exatamente, que Jesus disse assim: olha, fica quieto. Só que as pessoas não aguentavam e começavam a contar. É diferente do Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje é o Evangelho da propaganda da cura. Naquela época não, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igual pastor, Jesus cura, cura. Jesus liberta, liberta. Jesus cura de qualquer doença. Aqui mesmo, esta noite, eu tenho pessoas aqui curadas de muitas enfermidades, e enfermidades sem... Tu tinha um problema na cabeça? Ficou boa? Sim. Tu lembra quando o Senhor mostrou? Nós estávamos no grupo de oração aqui. Aí quando eu cheguei lá para fazer, eu fiquei fazendo um acompanhamento durante mais de 20 anos. Aí ele falou assim: aleluia! Não há nada aqui, não, porque eu estava sentada bem ali. Estava sentada bem ali, tu nunca me disse nada. Naquele dia eu olhei e o Senhor mostrou o que tu tinha na cabeça. Eu lembro naquele dia, tu ficou até assustada olhando para mim. Aqui tem milagres de todo jeito, mas na hora que o Senhor quer fazer, Ele faz. Na hora que Ele não quer, não faz. É o que o Senhor me disse: Senhor, se tu quiseres. Está ali a... Eu não dou Está ali a Ruth. A Ruth é porque eu conheço há 6 meses, por isso que eu não sei o nome dela. Eu tenho uns 40 anos, quase. 43? Jesus teve. 43 de casado. Ó, está aí a Ruth. Sabe o que aconteceu com a Ruth? A Ruth adoeceu do coração. Mas ficou ruim de morrer. A fundação aposentou a Ruth. Que não prestava mais para nada. Foi ou não foi, meu? Só que depois de aposentada, ela resolve buscar Jesus mais, ou Jesus resolveu curar ela depois de aposentada. Ela voltou a trabalhar, porque não tem mais nada. Acho que Jesus te aposentou para tu trabalhar para Ele, tu vai lá. Mas nem um remédio. Você entende como é o negócio? Quando o Senhor quer curar, né, Maria? A pessoa não fica cega, né, Maria? Daí a Maria que ia ficar cega. E na família dela, nos parentes dela, tem muitos esses casos de cegueira que Jesus curou. Quando Jesus quer fazer, Ele faz. Senhor, se tu queres, se tu quiseres, tu pode me curar. Quando você diz para Jesus isso, você não está tendo falta de fé. Você está dizendo: Senhor, tu é grande demais
Nós temos que mudar muito costume na nossa vida, gente. Eu tenho lido a Bíblia e a gente tem que mudar muito costumezinho besta, que a gente aprende fora, muita besteira. E tem gente, né, pastor, porque eu lembro que eu tinha cistite. Eu ficava quase louca quando eu tinha cistite. Eu lembro que a Liberta estava no coral, assim que o coro entrou. Aí eu falei, olha, eu não vou para a igreja hoje, eu não aguento. Eu ficava irritada. Eu falei, vai e pede oração por mim. Aí a Berta veio na frente. E eu fiquei sozinha em casa. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui que eu não vou para a igreja? Eu vou para a igreja que eu vou ser curada lá. Sentei no coral e não senti mais nada. Já tinha orado. Senhor é Deus! Você entende qual é o negócio? Então tem que dizer, Senhor, se tu quiseres. O que o Senhor quer é que eu e você sejamos dele. Ele quer olhar para mim, para você, e dizer para o diabo, é meu servo Jó, é minha serva fulano, é meu servo fulano. E o diabo tem que ficar calado perto dele, porque você é serva de Deus mesmo. É isso que nós temos que fazer, é o que nós temos que acontecer. É aquilo que eu prego para vocês. Não se preocupe com o que vai acontecer. Nós temos que nos preocupar com o arrebatamento da igreja. Eu gosto de pregar a grande tribulação, a gente ensina porque tem que ensinar. Mas a igreja tem que ser ensinada a se preparar para o arrebatamento. Que a igreja não tem nada a ver com grande tribulação. Amém, Jesus? Amém. Cadê o meu desligador? Irmãos, amanhã